E aí, pessoal, como estão? Bem-vindos ao canal Video Magnetic History. É um prazer ter você aqui conosco. Esse canal é um canal de estudo, de informação, informações que são colhidas e recebidas. né? Eu gosto de estar conversando e passando para vocês. E se você ainda não está inscrito no canal, por favor, faça a sua inscrição, ative o sino para que possa receber as notificações de nossos novos vídeos, conforme forem saindo. E sem mais delongas, o vídeo que nós estamos preparando para sair agora, vocês estão vendo aí na tela, só uma curiosidade, é a estrela de Canopus, constelação de Canopus. Então, eu tenho uma ligação com o Canopus e eu gosto de estar utilizando essa imagem de fundo. Então, o assunto que eu vou abordar aqui, é tem relação com a nossa atualidade, com coisas que estão acontecendo, guerras, mexidas na estrutura da Terra, o clima está todo diferente. Como vocês acompanham alguns vídeos aí, vimos que está até nevando no deserto, né? Então as pessoas tendem a ficar com um receio, E baixar sua frequência. E quando você baixa sua frequência, você também deixa aberto, um canal para que você possa ser manipulado, cada vez mais. Então, eu sempre costumo dizer que precisamos manter a nossa frequência alta. As meditações ajudam e bons hábitos, leituras, informação saudável, sair um pouco dessa questão toda das redes sociais, que às vezes prende a gente. Eu falo porque às vezes também acontece comigo, ainda estamos aqui na materialidade, então estamos suscetíveis a tudo isso acontecer com a gente. Então a gente precisa estar sempre ligado e prestando atenção nas movimentações que estão acontecendo a nível global, para que a gente possa saber dar o próximo passo. Mas para saber dar o próximo passo, você precisa estar bem, para que você consiga raciocinar, pensar no que você vai fazer. Então, se você tem algum problema com relação a, a dogmas, medo, tudo aquilo que envolve às vezes a criação da gente, eu costumo dizer que a gente precisa superar os hologramas religiosos, tudo aquilo que a gente aprendeu, né, dos nossos familiares, que às vezes nos traz a crenças, limitantes, impedindo que você consiga alçar voos maiores, e até ter a sua evolução, na sua mão, Na realidade, às vezes a gente delega a outros, a terceiros, a nossa a condução da nossa vida. E aí que entra o problema, Tem a dificuldade, que você facilmente é manipulado, dessa forma. Então eu vou passar para o próximo slide, que é o tema do que nós vamos estar falando, comentando aqui, que é como vencer o medo. Para você poder vencer algo, você precisa saber com o que você está lidando, O que você precisa, quais armas que você precisa usar para poder combater, né, essa situação ou esse inimigo, vamos dizer assim, que você está querendo derrotar. E às vezes a gente acha que o medo, né, a gente quando não está na situação de medo, a gente está numa boa, não tem que se preocupar.
Mas não só você, mas ao seu redor também, a gente precisa, você precisa observar, né, as reações, as, as relações, né, que a gente tem com familiares, amigos do trabalho, amigos da escola, da faculdade, né, da igreja. Então, tudo isso influencia, né, para que você entre nessa frequência baixa e a sua guarda fique baixa e você, né, possa até ficar doente também. Então, a gente, através, né, do conhecimento, a gente consegue combater essa situação de medo, né? E não só dizer que eu sou um cara forte, corajoso, não. Mas também tem a questão de você saber o que você está enfrentando para você poder, né, ter forças para combater. Então eu costumo dizer que a gente, para poder vencer o medo, a gente precisa conhecer, né, estudar, se aprofundar, né, para você saber com o que você está lidando e aquilo que vai te ajudar a você a se libertar de qualquer tipo de medo que você tenha na vida, né? Então, João 8,32, né, é uma frase e um versículo que tem sido muito utilizado, né, na atualidade, que é: conhecereis a verdade te libertará. Olha, eu venho dizer para vocês que realmente a verdade liberta, liberta sim. Hoje em dia eu consigo estar muito mais tranquilo, muito mais centrado. Ainda tenho meus deslizes, ainda tenho meus erros, ainda tenho dificuldade de lidar com algumas situações, mas como a gente ainda está aqui, né, nesse plano, a gente é uma luta constante, é uma luta diária. Então, o conhecer a verdade é algo muito profundo, né, em relação a você realmente se aprofundar e buscar incessantemente, né, tudo aquilo que tentaram tirar de você, ou tudo aquilo que você não tem resposta direta, mas que em algum lugar alguém já comentou sobre isso, né? Que eu costumo dizer que não tem nada novo aqui na Terra. Tudo é uma repetição, é uma sequência, né? Então a vida que você está vivendo agora, tem uma outra pessoa que já viveu ou que está vivendo a mesma situação que você. E a outra mais na frente conseguiu superar a situação que você está vivendo ou que você viveu também. Então, se você souber pesquisar, souber estudar, você consegue ter essas respostas e vai te ajudar, né? Só que acontece que não é para. O- a situação aqui é para realmente você não buscar essas respostas. E é para você não ir atrás dessas respostas. É para você seguir nessa frequência do medo, da dor e achar que você merece essa dor ou achar que você está recebendo em consequência de alguma coisa que você fez de ruim para alguém, né? Que é aquela questão da ação e da reação, ou algumas pessoas chamam de lei do retorno, né? E nem sempre é essas situações. Então, você estudando, você se aprofundando, você consegue entender as questões que regem a nossa vivência aqui e vai te ajudar a conseguir vencer o seu medo e muitas questões na sua vida
essas crenças limitantes, coisas que você realmente tem dificuldade de lidar, né? Então eu preparei esses slides, né, com algumas fotos, né, que também a gente entende que essas forças que mexem com os nossos sentimentos, né, e diminuem as nossas vibrações, elas estão aí o tempo todo, né? Do momento que você acorda até o momento que você vai dormir e em algumas situações durante o sonho também, né? Quem já não teve aquele pesadelo, né, que a gente chama de pesadelo? É aquela coisa que você até quando você está desacordado, dormindo, você pode ser acometido com um sonho, que te deixou assim bem para baixo, né? Você acorda com aquela sensação estranha de que alguma coisa ruim aconteceu e às vezes você consegue lembrar, às vezes você não consegue lembrar, mas já daí já começa a baixar a sua frequência, né? Então a gente diz que nos textos bíblicos, né, como em 1 Pedro 5:8 e Tiago 4:7, falam de um inimigo, né, que está ao seu redor 24 horas esperando você vacilar para te influenciar, nesse caso negativamente. E que muitas literaturas, né, se chamam é chamado de diabo, em outras Satanás, e em algumas poucas o opositor. Então, nesses textos bíblicos, a gente já vê alguma coisa que que está ao seu redor o tempo todo, que tá o tempo todo tentando baixar sua frequência, baixar sua frequência, baixar sua frequência, também por um motivo, né, que a gente vai falar mais na frente, mas é porque você, baixando a sua frequência, você mexe com todo o seu metabolismo também, né, e vamos ver lá na frente também, até a sua saúde fica debilitada, para você ver como é que a coisa é muito séria, né? Então, a gente, né, tem que os dois primeiros nomes, né, como Diabo e Satanás, são os nomes mais comuns, né? São aqueles que a gente mais ouve falar e que só de você ouvir essas palavras, você já fica já. Alguns aqui vão chegar até esse vídeo, vão chegar até esse momento no vídeo aqui e já vão tirar, já vão sair. Falou em diabo, falou em Satanás, alguma coisa não está não tá prestando, né? E essas palavras realmente foram criadas anteriormente, né, para dar medo mesmo, para te deixar com medo, né? Deixar em pânico, né? E fazer as pessoas associarem esses nomes a um ser físico, né? Ou, algo de grande poder, né, que pode te influenciar para o mal. Em um certo ponto podemos até concordar, né, porque essas palavras, né, esses nomes são realmente nomes que a gente aprende a evitar desde criança, né? E que esses seres têm esse nome de formas tradicionais pintadas e retratadas ao longo dos anos, né? Quando você vai em uma capela ou então numa igreja, tem aquela imagem sempre do sagrado lutando contra o profano, né? Então é ou um dragão, ou são figuras distorcidas, feias mesmo, né? De um anjo com a espada matando, né? Ou guerreando. Então esses nomes eles são realmente feitos para poder te deixar com medo, né? Então, de alguma coisa, de alguma ameaça, de alguma coisa que pode chegar e te prejudicar. A próximo slide eu até coloquei uma imagem feia. Novamente eu falo, quem vai chegar até aqui vai olhar essa imagem já vai parar, já vai desligar o vídeo, vai falar, esse cara vai falar, tá falando coisas que não vão me edificar, né? Como a gente diz
no jargão evangélico, né, cristão. Então tem uma coisa que não vai, mas eu botei essa imagem aqui de propósito mesmo, que é para você já começar a confrontar os seus medos, para você começar a olhar para ela e falar assim: isso aí é só uma imagem inventada por alguém, esse ser não é um ser real. Isso aqui é uma imagem criada por alguém. Que no seu subconsciente, se você tiver medo dessa imagem, você vai dormir e vai sonhar com ela e vai achar que ela existe, mas não existe. Foi alguém que criou esse ser, né? Que é um ser até parecido com um filme chamado O Fim da Inocência. Quem quiser ver esse filme, está disponível nos streams, né? Você que tem acesso, só clicar lá, O Fim da Inocência. E aí tem um ser muito parecido com esse aí. Foi por isso que até eu coloquei também, né? Porque eu vi esse filme. Então a gente, né, ouve essas palavras Satã, né? E às vezes a gente não sabe nem o significado delas, né? O significado de Satã é opositor ou adversários. A gente ouve falar em adversário, mas às vezes a gente não associa. Então, o nome, né, descreve uma função definitiva como opositor da criação de Deus. Aí a gente vai ver ainda mais lá na frente, em outros vídeos, né, também um assunto sobre a questão da criação de Deus, né? Mas até aqui, para vocês que estão chegando agora, que nunca tiveram acesso a esses assuntos, né, essas informações, né, a gente fica nessa parte aqui ainda, até para a gente poder ir desenvolvendo o raciocínio, né? Então, esses nomes, como opositor e adversário, nos remete a uma intenção de dificultar ou impedir alguém de chegar em algum lugar. Então, eu pergunto que lugar seria esse lugar? Ou de onde precisamos sair para ir a outro lugar? Que no meio do caminho eu teria um adversário, um opositor para enfrentar, tipo um jogo qualquer. Então se a gente tem um opositor, é para deixar a gente, é para deixar a gente de uma certa forma que a gente prender a gente de uma certa forma que a gente não consiga chegar a algum lugar, né? No lugar que você está com a intenção de chegar ou no lugar que você tem que realmente ir, né? E se você for lidar com questão de evolução, né? Você chegou aqui, você está evoluindo, está indo para algum lugar. Mas até você chegar naquele lugar, vão ter muitos obstáculos, né? Muitas dificuldades para você chegar nesse lugar. Por isso que eu usei essa palavra jogo, né? Que a gente vai ver em outros vídeos mais na frente, porque essa palavra jogo ela é realmente significativa nesse momento, né? Então, essa foto de fundo, como eu falei ali, eu coloquei de propósito já para começar a confrontar você a respeito do medo de olhar para essa foto, que é uma foto assim que desde criança a gente aprende a rejeitar, né, ter medo, né? Aí você já cresce, já começa a desenvolver o ser humano numa baixa frequência, com a frequência do medo, né? Desde pequeno você já começa com essa frequência do medo. Então agora a gente tem essa imagem aqui bonita, né? De portões dourados, né? De figuras angelicais, que é a sua recompensa por ter conseguido vencer todas aquelas dificuldades, vencido o medo, e a sua recompensa é um local de descanso, de repouso eterno, né, como nós aprendemos desde a infância, né, desde quando a gente nasce, e praticamente em quase todas as religiões a gente aprende como é essa questão de estar
querendo vencer nossos adversários ou opositores para alcançar um local seguro, um local de paz, né? Nas literaturas cristãs conhecido como o paraíso ou o céu, né? Então, depois de você ter vencido, ter superado aquela imagem, né, ruim, muitas pessoas devem ter parado ali naquele slide e trocou de vídeo, né? Foi pronto, foi assistir outra coisa, porque é uma imagem que impacta, né? Mas para aqueles que conseguem vencer, conseguem superar o seu medo, toda a dificuldade, ela consegue uma recompensa no final, que é assim que a gente aprende, né? E a gente teve a possibilidade, né, de se aprofundar nesses estudos, né, através de manuscritos encontrados, né, até na época atual, né, vamos dizer assim, nesse nosso tempo, que relata que o Mestre Jesus, de uma certa forma, ele tentou nos alertar, né, a respeito desses adversários, opositores ou inimigo, né, tanto nós falamos que está ao nosso derredor 24 horas, né, bramando como leão, né, como a palavra também fala, para poder nos consumir, né? Esse texto está de 1 Pedro 5 e 8. Né? Detalhe é que o adversário tenta a todos, né? Mas nem a todos, né? Nem todos caem em sua tentação. Podemos dizer também que pode ser, né, uma frequência que é emitida em toda a Terra, que ao entrar nessa frequência, automaticamente você, né, fica sob essa influência negativa desses seres. Então, a gente vai começar a aprofundar um pouco mais o estudo, né, falando de onde então vem esse leão que fica bramando 24 horas, né, para baixar sua frequência, para te deixar com medo, para fazer oposição a tudo aquilo que você sonha, a tudo aquilo que você quer conquistar, a tudo aquilo que você quer vencer, né? Quem é esse que faz de tudo para te para mexer contigo, para mexer com a sua psique, com o seu intelecto, com a sua autoestima, né? Para que você caia e não consiga chegar aonde você quer chegar, né? Vamos adentrar em um terreno agora diferente, sombrio. Bem, então agora nós vamos entrar num terreno mais sombrio, vamos estar fazendo aí um aprofundamento nesses assuntos. São assuntos que ainda não são muito falados, muito conhecidos, né? E que eu confesso que às vezes só de tocar nesses assuntos, algumas coisas parecem até ficar mais difíceis, né, para a gente, né? Porque essas consciências, esses seres, né, eles não querem que saibamos que eles existam, né? Porque é algo que está tão assim por detrás de tudo, tão sutil, que imagine se todo mundo souber, né, descobrir da existência ou da forma de manipulação desses seres. As pessoas vão começar a agir, né, ou deveriam começar a agir de maneira a não sofrerem mais influência desses seres, né? Então a gente começa a entender um pouco melhor, né, como que esses seres vão agir, né, para poder te deixar nessa frequência. Então esse terreno sombrio é devido a, a essas consciências não quererem que a gente saiba da existência delas. Então esses seres que iremos abordar aqui nesse breve estudo, até onde se sabe, eles não querem que saibamos da existência deles, né? Talvez por estar aí a grande chance de você vencê-los e se livrar e evitar o máximo
entrar nessa frequência do medo, dor, angústia, raiva, ódio, vingança. Isso aí tá tudo. O medo desencadeia várias outras, vários outros sentimentos, várias outras formas de você reagir, né? Que você, depois que passa o medo, você pode sentir uma dor tremenda por ter passado aquela situação, uma angústia, ou ficar com raiva e querer vingança, né? Que também é o ódio do que aconteceu, né? E se vingar, e aí você, dependendo do tipo da vingança que você fizer, você pode até dar cabo da sua vida ou da vida de um outro ser, né, vivente, né, aqui encarnado, e aí você automaticamente dá game over no seu jogo, né? Ou seja, você não soube jogar o jogo e você perdeu. Ou você deu cabo da sua própria vida, como a gente, infelizmente, vê acontecer também. A pessoa não está suportando o jogo, não está suportando as pressões, a situação, que ela quer acabar com a existência, quer acabar com tudo, e aí vai e resolve sair do jogo, né? Dando cabo da própria vida. Né? Certo sábio disse uma vez que a ignorância nos afasta de Deus. Então é necessário estudarmos e aprendermos cada vez mais para conseguirmos derrotar nossos adversários de maneira mais inteligente, da maneira mais inteligente possível, conhecendo melhor os nossos adversários, estudando a fundo tudo que está disponível atualmente sobre esses assuntos, né, que são milenares e que a cada dia estão sendo mais e mais deixados de lado, né, nos tornando vulneráveis vulneráveis a essas tais consciências. Então, quanto mais você abdicar ou não quiser entender ou estudar esses assuntos, mais vulnerável você fica, porque você não vai saber lidar com eles, não vai saber aonde é, vamos dizer assim, o calcanhar de Aquiles para você poder cortar de vez, né, esse mal. É difícil. Mesmo eu estando transmitindo tudo isso, às vezes eu ainda tenho minhas falhas, mas hoje em dia eu consigo ter muito mais controle do que eu tinha anteriormente. Muito mais. Sim, a coisa absurda, mudou muito, muita coisa mesmo na minha vida. Entendeu? E seguindo aqui nesse terreno sombrio que nós vamos, né, passar, né, lembre-se que em determinados rituais de exorcismo você precisa saber o nome do ser que se apresentou, né, no corpo para que aí então você consiga expulsar. Então, quando você sabe com que você está lidando, você tem mais facilidade, né, de se defender, né, ou de vencer, né. Não muito diferente aqui, precisamos entender e aprender o funcionamento do mundo dito como espiritual para podermos seguir sem influência negativa dessas consciências ditas trevosas ou negativas. Eu creio também que quando você entende esse processo, você passa a reinar sobre ele. Bloqueia a frequência do medo e segue executando o que veio fazer aqui na fisicalidade para o seu caminho ascensional. Então, como eu estava falando, você, quando descobre com que você está lidando, né, você e sobre que tipo de influência essas consciências te dão e fazem com que você saia do eixo, né, entre em pânico, se desespere, né, e faça coisas que não é para você fazer. Quanto mais você saber como é o modus operandi dela, você consegue combater essa situação. Então, sem mais delongas, vamos entrar no assunto, né, que nem todos conseguem entender até hoje, mas a gente vai passando o que já foi descoberto e a gente continua se aprofundando
né, para poder aprender mais sobre essas consciências. Né. Então é isso aí. Então vamos lá. Estão prontos para se libertar dessa prisão mental? Seguimos aqui com o tema central desse estudo, né? Iremos entender um pouco mais como se dá esse processo, mas gostaria de dizer que sabemos pouco ainda desse assunto. Estou trazendo as últimas informações sobre esse assunto, né? Pois muito se perdeu ao longo dos anos, né? A gente sabe que houve uma tentativa enorme, né, do lado oposto, de deixar você cada vez mais ignorante. Então, desde a época da Segunda Guerra Mundial, onde se queimaram livros, desde a época das cruzadas, que a cada local que eles entravam, impondo a religião católica, o que os monges ou os padres que estavam acompanhando aquela caravana lá dos templários, o que eles entendiam, eles guardavam ou não queimavam. Aquilo que eles não entendiam, achavam que era profano, eles queimavam mesmo. Né? Então teve muita informação que a gente perdeu. Né? E, enfim, o assunto que nós vamos abordar hoje são os seres que nós chamamos de os arcontes. Os arcontes, é, para os gnósticos, né, são seres que foram criados para essa simulação que nós temos aqui, né, para preparar o terreno dessa simulação que nós vemos aqui, mas de uma forma a copiar o que estava, o que é divino, né, o que estava fora. E eles criaram a própria realidade deles aqui. Né? Estudando também, a gente tem a informação de que foram seres criados pela fonte, que tudo é, vamos dizer assim, mas que por algum motivo deles, eles quiseram ter a sua própria realidade, criar a sua própria realidade, administrar a sua própria realidade, e a experiência que os seres estavam vivendo nessa sua realidade, né, era um retratado ou retornava somente para eles. Os seres perderam, vamos dizer assim, a possibilidade de seguir, né, evoluindo, ou de se evoluindo e retornar para a fonte, né, que tudo é. Então vamos dizer que eles fizeram uma filial da fonte e aí administram a realidade que vivemos da maneira que eles acharam melhor. Né? E essa realidade, do jeito que eles acharam melhor, é essa realidade que você está vendo aí hoje. Parte dela, né? Que tem outros mundos também, outros lugares. Mas aqui a gente está conversando aqui, é que você pode abrir a sua janela e olhar lá fora, é essa. Parte dela. E segundo informações também, você simplesmente não tem como deixar de viver essa realidade. Você fica vivendo ela várias vezes de maneiras diferentes, né? E não tem condições de escolha de não querer viver mais. Então esses seres, eles criaram uma realidade, né? Eu não tenho como aprofundar esse assunto aqui agora, mas tipo uma realidade paralela na qual ele prendeu essas almas, esses fractais, né, dentro dessas energias pesadas, né, sentimentos, forma pensamento,
as consciências, elas ficam repetindo e vivendo, revivendo aquelas situações por milhares de anos, sem ter a condição, sem saber quem são, sem saber o que viveram antes, né? Toda vez que uma criança nasce, ela não sabe de nada e vai aprendendo ao longo do tempo sem poder experienciar, sem poder usar aquilo que ela já aprendeu anteriormente. Então você zera tudo, começa tudo de novo várias vezes. Tudo para poder aproveitar essa energia densa, né, que alguns chamam de ectoplasma também, e que serve de alimento para esses seres. Então eles criaram uma realidade, né, e eles não, e esses seres, eles, alguns fractais deles, se eu não me engano, não entram para a realidade aqui também, porque até eles também iriam estar esquecendo, né? Então eles criaram uma parte que às vezes alguns chamam, que é conhecido, né, que também é chamado de umbral, uma zona umbralina, na qual esses seres ficam por ali, jogando toda a influência deles, né, na humanidade. E esses seres, até pouco tempo atrás, eles não sabiam como fazer isso, e vamos dizer de um certo tempo para cá, eles aprenderam a usar essa influência, né? Influência não, usar essa energia, conseguiram canalizar essa energia para que eles possam continuar se, se aproveitando dela, né? De toda a energia que a gente gera quando você sente dor, medo, morte, raiva, vingança, toda essa energia ela gera alimento do outro lado lá para eles. Se eles, e aí eles descobriram como acessar isso e automaticamente, né, você fica criar essa realidade para poder se aproveitar dessa situação, né? Que quem entra, né, as almas que entram para experienciar, elas ficam por longos períodos sem conseguir sair, né? E aí tem explicações de como isso é feito na parte tecnológica, né? Também. Mas aí já é outro assunto. Então, mas até então a gente também não sabia da realidade desses seres, né? E só foi possível ter essa informação, que certamente não teria chegado também se não tivesse sido escondida, né? Porque na época que eu disse das grandes cruzadas, eles saíram destruindo tudo. E aí algumas, alguns seres, né, humanos daquela época que tinham essa informação tentaram salvar de alguma forma para que chegasse até nós, né? É tudo uma questão também de, de, de como foi manipulado, né? A gente não pode também saber se realmente foi de propósito ou se realmente eles estavam querendo, ou se foi uma outra consciência que fez com que eles escondessem para que a gente pudesse descobrir isso no futuro mais próximo, né? Então, os manuscritos que foram descobertos em Nag Hammadi, que virou a biblioteca de Nag Hammadi, né, eles foram encontrados em 1945 no Egito, acidentalmente por um camponês pastor de ovelhas chamado Mohamed Ali Saman, passando por uma região chamada Nag Hammadi, né? Creio que deve ter sido já num horário tarde. Ele parou para descansar à noite, né, com as ovelhas, e estava muito frio. Ele entrou para dentro de uma caverna, né? E quando ele foi para o fundo da caverna, ele descobriu uns vasos de barro fechado, né? E aí, quando ele abriu, ele viu que tinha papiro lá, e estava muito frio, ele tinha como fazer fogo, usou parte desses papiros para fazer uma fogueira, né?
Então teve coisa ali que ainda se perdeu, infelizmente. A gente não vai saber. E aí, quando passou a noite, né, ele foi a um vilarejo, de repente comprar alimento, alguma coisa, aí ele comentou com, com o comerciante achou interessante e quis olhar para ver o que aquilo que ele tinha descoberto. E aí o comerciante, quando chegou, leu, viu que eram coisas que eram antigas, né? Manuscritos antigos, né? Que teriam um grande valor, né? E aí ele também viu lá, né, que entre esses manuscritos, aqueles que ele não conseguiu queimar, né, tinham trabalhos perdidos, trabalhos gnósticos, pertencentes ao corpus hermético, atribuídos ao alquimista Hermes Trismegisto, e uma tradução parcial da obra filosófica República de Platão. E assim tivemos acesso a mais informações sobre aquele tempo. Então, além dele, dele ter descoberto, né? Parece que foi uma coisa meio que programada, né? Mas ele teve acesso a tudo isso e não sabia o que que era. E esse comerciante que ele conversou, eu acho que ele, por ele saber ler, ele leu e aí conseguiu, né, ver que que eram obras importantes, né? E esses textos ou códices podem ter pertencido ao monastério de São Pacômio, por estar nas redondezas, e teriam sido enterrados após a condenação em 367 d.C. pelo uso não crítico das versões dos testamentos classificados como não canônicos, após o primeiro concílio de Nicéia, onde se resumiu os textos que iriam compor a Bíblia cristã adotada pela Igreja Católica. Então, aquela história que a gente já conhece, né? Foi tirado o livro de Enoque, foi retirado os evangelhos de Maria Madalena, né? Então, assim, algo que poderia nos trazer à luz as informações, a Igreja Católica retirou, né? E esse daí era mais um também que seria retirado, mas os monges esconderam eles e eles chegaram até a gente, né? Mas as pessoas hoje em dia também não estão nem aí para isso, cara. Não estão nem aí para isso. Isso que é o mais engraçado. Tem uma informação que, quando eles foram descobertos, ainda teve a Igreja Católica ainda tentou abafar isso aí. Ainda tentou abafar, mas foi dividido entre, não sei se foi na Europa e aqui para os Estados Unidos, eles dividiram, e aí, quando divulgaram, traduziram e divulgaram, os caras ficaram de uma maneira que não passava nem agulha. Mas, devido à época que nós vivemos hoje, ninguém, quase ninguém quis saber disso. Quase ninguém quis saber disso. Então ele está praticamente ficou. E acho que nem as autoridades lá do Vaticano acreditaram que aconteceu. Pô, um documento desses, as pessoas não estão nem aí. Elas não quiseram saber. Não quiseram saber. E talvez poucas pessoas vão ver esse vídeo. Não é um vídeo com tanta informação, mas para trazer a luz, né, do questionamento, para trazer a curiosidade da pessoa, para você também poder pesquisar sobre isso. Então, se não fosse escondido por esses monges, né, do monastério de São Pacômio, a gente também não teria nem informação sobre isso. Então, a Bíblia foi composta com aquelas informações que eles quiseram que fossem que fossem feitas, fossem liberadas ao público, que não traria nenhum questionamento, nenhuma dificuldade contra a hegemonia, né, que
a Igreja Católica tinha naquela época que estava começando, né? Então os monges já esconderam, então os monges esconderam, já que esses textos conflitavam com os dogmas cristãos tradicionais e assim ficaram escondidos por cerca de 1500 anos. Nesses códigos estão textos dos evangelhos de Tomé, Felipe, João e também um texto chamado A Origem do Mundo, que relata a crença na existência de 7 arcontes que seriam seres associados à guarda dos 7 planetas. Essa questão dos 7 planetas eu vou abordá-la agora, mas seria assim algo daqui a pouquinho, mas seria também algo ligado a uma forma de ligar a, as regências, né, dos planetas, né? Então é algo bem interessante, eu vou passar para vocês. Então, quando houve a ciência desses seres, né, desses arcontes, foi muito estudado naquela época, né, mas hoje em dia são poucas as pessoas que estão buscando essas informações, né? Então, segundo os textos gnósticos, o acesso a esses seres, né, as consciências, aos seres ou consciências, também podem estar relacionadas aos sigilos na linguagem secreta do ocultismo. A utilização desses sigilos permite invocar, né, ou criar vínculos com essas entidades relacionadas com os planetas do nosso sistema solar. Essa relação com relação aos planetas, no caso, hoje é entendido de uma forma interessante, né? Que para poder ter essa influência sobre a gente, né, sobre a humanidade aqui, né, ou sobre as outras que já existiram, por exemplo, Marte, ou outros locais, né, eles, eles de algumas formas, cada um tinha sua área de, de regência, né? Então, cada planeta era representado por esses seres, ou os seres representavam esses planetas, né? Então, eu consegui pegar também, para a gente poder ter essas informações, né? Como é que era, essa regência desses planetas e como eles eram conhecidos, os nomes deles e qual o tipo de influência que cada um tinha, né? Então, nos textos gnósticos, conhecido como Sobre a Origem do Mundo, e também citado por Hermes Trismegisto em sua obra Corpos Herméticos, as entidades ou arcontes que representavam os 7 poderes dos céus e do caos. São esses aqui, né? Planetas e, e corpos celestes, né? Porque a Lua não é considerada um planeta, é mais considerado até um satélite natural da Terra, né? Que não é natural também, a gente sabe que não é. Então, assim, da Lua era o nome dele era Horaios. Representa a riqueza, emoções, um governante da Lua e seus ciclos. O próximo arconte é o Eloaios. Na hora quando eu vou ler, eu confundo esse nome. Eloaios representando a inveja, o intelecto superior e inferior, governante de Mercúrio. Em correntes gnósticas é associado a Enlil e o mito da criação Anunnaki, que também é um outro assunto que nós vamos abordar mais à frente, né? Tem muita informação sobre isso aí também. O próximo aqui, Vênus, né, que é o Astafaios, né, representa a sabedoria emanada de Sofia.
Tem uma obra Pitch Sofia, né, também dos gnósticos, né, Sofia, na obra do Jean Valjean, seria um ser representante da trimurge do universo paralelo ao nosso, né? E Sofia significa personificação da sabedoria e, segundo essas informações, ela foi dela que foi emprestado os elétrons, o material, né, que formou Jesus, né? Então, através dela, parte desse ser, né, que emprestou, que doou, né, até porque o ser que queria usar esse avatar não tem como fazer, não tem como ter avatares. Então, foi emprestado a ele, né, esse esse avatar, né? E esse avatar é conhecido como Jesus Cristo, né? Então tem muita história por trás dessas informações aí. Então, Sofia, personificação da sabedoria, né? E Astafaios representante de Vênus, vinculado ao desejo, ao amor, à atração, à luz dourada de Horus. Então, esses sentimentos também eu creio que seja mais assim, eles estão ligados aos sentimentos. Então, cada um desses aí, não tem um ser, nesse caso, que tenha todos os sentimentos nele, né? Um é o amor, outro é a raiva, outro é como se fosse os sete pecados capitais, né? Que para você conseguir vencer, para você conseguir sair, né? Você tem que passar por cada um desses, você tem que confrontar cada um deles, por isso que lá no início eu falei para você confrontar os seus medos, porque você teria que confrontar, ou tem que confrontar cada um deles para você conseguir sair dessa aqui, né? Dessa nossa realidade aqui, né? E dizem, né, a gente estuda que assim que você morre, depois de um certo tempo, vai passar um filme de toda a sua vida. Eu acho que talvez seja nesse momento, nesse momento que passa esse filme, é o momento que você começa a confrontar esses seus sentimentos. Se você simplesmente não der bola para esse filme que vai passar da sua vida, que é como se fosse você vendo tudo que você fez, se você simplesmente só olhar e não parar, não esboçar sentimento ou reação, você segue. Quando você olha alguma coisa, eu fui mal com a minha mãe, eu fui mal com o meu marido, eu não cuidei bem do meu filho. Tudo bem, meu filho, vamos lá. Você vai ter outra oportunidade de cuidar do seu filho de novo. E aí você vai e volta, filhão. Você volta para fazer tudo de novo. É uma linha teórica. Então você tem que passar reto quando vê esse filme, né? E também é tema para outro vídeo, né? Então vamos seguir aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? E ainda tem mais, não são só esses, né? O próximo aqui é o de Mercúrio, né? De Marte, perdão. É o Sabaoth, representa a divindade e a justiça. O governante de Marte teria se rebelado contra o domínio, o demiurgo, questionando a sua autoridade. A gente sabe também mais na frente que tem mais informação sobre isso, mas Sabaoth seria o que não viu, não gostou da forma que estava sendo tocadas as coisas aqui e se rebelou, saiu e ele ficou mais acima, né? Vamos dizer assim, esperando e da forma dele lá auxiliando as almas aqui, né, que estão aqui a saírem dessa simulação, dessa realidade. Então ele não gostou, se rebelou e não quis mais participar de como as almas estavam sendo tratadas aqui.
Temos o Adônios, representa autoridade e poder, governante do Sol. Depois vocês podem se aprofundar mais nesses assuntos, tá? Eu tenho os manuscritos de Nag Hammadi, PDF. Se precisar, é só me pedir que eu passo para vocês, tá bom? Iaô, representando a maestria, governante de Júpiter, maior planeta do sistema solar. Alguns gnósticos associam Iaô à entidade Yahweh, ou Javé, Deus do Velho Testamento. Também isso aí já é um outro tema de vídeo. Também teremos mais para frente, né, para poder esmiuçar esse tema aí, né? E, por último, mas não menos importante, né, o grandão, né, Yadabaô, representa a premeditação, é o filho, é isso mesmo? Premeditação é o filho do caos, demiurgo que criou os outros 6 arcontes, né? Então, esse aqui é o criador. Primeiro ele foi criado, né? E também, segundo os gnósticos, foi primeiro criado por Sofia, né? Essa criação. E é o governante Saturno, criado, criador do mundo material, que controla através do poder sobre o tempo, a mortalidade, né? Conhecido como cara de leão, né? Como a gente ouve essa palavra, leão, leão de Judá, cara de leão, tudo é leão, né? Na, na, nas, na crença cristã judaica, vamos dizer assim, né? Então, mas tem relação também, tá? Conhecido como cara de leão, ele apenas imita a natureza emanada ou herdada da fonte que tudo é. Então é aquela informação que eu passei anteriormente. Ele pegou algo que já estava pronto, recriou e deu o jeito dele. E governa do jeito dele, entendeu? Mas aí o problema, no caso, assim, a questão é que se você não quer mais ficar, ou não é para você ficar, é para você só passar essa experiência e seguir na sua linha ascensional, você fica preso nessa situação aqui, né, sem a condição de conseguir sair. Então, quando você começa a acessar essas informações que nós estamos tendo aqui agora, você já tem um despertar, você já começou com um despertar, você já tem algo dentro de você te incomodando, né, que você está vendo que está errado, ou que não é da maneira que deveria de ser, né? E aí você já começa a buscar mais dessas informações, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? E Saturno, né, se você quiser, depois você dá um Google aí no cubo negro de Saturno, entendeu? E aí você vai ver, né, um cubo na extremidade sul de Saturno, né? E aí já entra aquele assunto da Black Rock, tem aquele cubo negro lá dos islâmicos, né, que eles têm que botar a mão naquela pedra preta lá. Enquanto eles não colocam, eles não ficam satisfeitos, né? Ficam rodando, girando em torno desse cubo negro, né? Então, as coisas estão bem relacionadas umas com as outras, né? Então, esses daqui são os nomes deles, quais são as influências deles, né? E a relação que cada um tem com relação a um planeta, né? Aqui no nosso sistema solar. Então, Saturno, né, Yadabaô, governante de Saturno, é o demiurgo criador dos outros 6 arcontes e representa a barreira final para a redenção da alma. Isso está em Piste Sofia, se eu não me engano, né? É um assunto dos gnósticos, né? Já estudei também bastante com os gnósticos, continuo estudando, né? Então é sempre bom você estar sempre buscando todas as fontes, porque o conhecimento não está só em um lugar, estão em vários lugares. Está distribuído aí.
Conseguindo superar o demiurgo, a alma alcança o pleroma, onde estão os eões, que são os seres benignos e que se opõem aos arcontes. O demiurgo é o termo grego que significa artesão. Então, como ele foi o primeiro a ser criado por Sofia, ele criou os demais, deu a eles funções, espelhou a fonte que tudo é, o sinal da fonte que tudo é, e fez a própria criação dele. Por isso que eu falo com as pessoas que a gente não tem ainda o sinal da fonte. A gente não recebe o sinal da fonte primária, que tudo é. Entendeu? Então a gente não está ainda. A gente não sabe nem como é. Ou se já soube, esqueceu. Entendeu? Então, porque ele replicou e fez um universo dele aqui da maneira dele e por saber que poderia se apropriar, né? E até porque também, teoricamente, o nosso setor aqui no universo é bem distante da fonte. E aí o sinal já é fraco também, e ele aproveitou essa situação toda, né, para fazer. Mas aí também já é uma outra, já dá uma outra. Então você sabendo que esses seres são os seres que regem toda a sua forma de agir, né, que estimulam todos os seus sentimentos para que você possa agir da forma que você age, né? A gente tem que se policiar bastante em relação a isso. E eu costumo dizer que hoje em dia, a gente poder conseguir se aprofundar nesses assuntos e aprender para que a gente não possa mais cair nessas armadilhas é difícil, porque é, a, a IA que está nos nossos celulares, elas não vão te entregar nada de informação para te ajudar a selecionar espiritualmente, para ajudar no seu crescimento e assuntos para que você possa melhorar, né, ou aumentar a sua informação para que você possa ter armas, né, para usar nessa, nesse jogo, nessa luta, né? Então, ela vai entregar aquilo que aquilo que todos nós já sabemos, né? Que são informações, são conteúdos, né? De criadores de conteúdos que vai te entreter somente, né? E você vai ficar horas e horas ali perdendo tempo, né, só assistindo aquele entretenimento, né? Você para assistir, às vezes, numa mesa com amigos e não dá mais atenção para ninguém. Seus filhos ficam em casa andando para lá e para cá e você não consegue dar atenção porque você está preso no celular. No trabalho, você cai em seu rendimento, porque você também só fica vendo, né, esses vídeos. E eu falo também me incluindo, porque enquanto eu estiver aqui, a gente está suscetível a essas informações, mas aí um vai ajudando o outro, né? Aquele que conseguiu uma, um passo a mais, né, mais adiante, dá a mão, estende a mão para o outro que está vindo, e assim fazendo aquela corrente, a gente vai se ajudando, né? Porque realmente isso entra na nossa frequência cognitiva, e a gente fica preso, né? Então essa frequência é a frequência que já foi dito, né? Que é a frequência desses, desses demiurgos, né? Desses arcontes, que traz está trazendo, no caso, a humanidade, né? Que atualmente é a humanidade que tem mais informação à disposição e ao mesmo tempo não sabe nada. Ou é um simples repetidor de algo que as pessoas falam para vocês. As pessoas não conseguem buscar por si próprias as informações, não conseguem parar para pesquisar, para estudar, para saber por que aquilo está acontecendo. Ela simplesmente ouve e repete e assume as crenças dos outros, né? E acha que os outros, que a crença do outro é melhor, aí vai, toma posse dela e segue também. E aí vai, e segue esse tempo todo sem saber para onde está indo. E aí, se você faz uma pergunta, a pessoa não sabe nem responder porque que está ali.
Então, você já de posse dessas informações, você já consegue, né, saber como esses seres atuam em você, né? A nossa composição, ou a maneira que fomos criados, facilita muito o controle por parte dessas consciências. As necessidades básicas do ser humano pode nos levar em minutos ao mais profundo do primitivo. Basta você ter fome, sede, privação de sono ou sentir ameaça. Tem um filósofo que é o Arthur Schopenhauer, né? Ele fala em um de seus livros que ele nos compara como cordeiros em um campo sob o olhar de um açougueiro, que decide quem será a próxima vítima, que decide quem vai ser a próxima vítima. Então fica muito fácil não ceder a essas influências. Então, assim, a gente está lidando com seres que criaram essa realidade. Então você não brigou, não discutiu com teu pai, com a tua mãe, ou com seu marido, com sua esposa, porque você quis. Parece até assim, desculpa, né? Mas tem a influência desses seres, que o tempo todo fica ali na tua cabeça fazendo você tomar atitudes, né, decisões que você não queira tomar. Se você for parar para pensar, essa, eles foram criados dessa forma e fazem isso justamente para poder obter o que eles querem, né, também. Mas, em termos de evolução, eles têm essa prerrogativa, né, essa possibilidade de fazer isso, até para poder, como nós sabemos em outros mundos, né, que o ajuste da dualidade, né, que fora feita, né, para poder, por exemplo, tinham criações, né, ou experiências que a humanidade vivia tranquila e uma subjugava a outra e a outra que era subjugada não fazia nada, né, como às vezes a gente vê em filmes aqueles que os fortões batendo nos fraquinhos e os fraquinhos não conseguem reagir. Então, esse ajuste da dualidade, né, também pode ser algo que a gente está experimentando aqui dessa forma, né? Os sentimentos, né, as emoções exacerbadas para você poder, para ver o que vai dar, né? Para ver o que vai dar. Mas aí a gente está vendo que está dando nisso aí, né? Que não está dando certo. Então, você sabendo que é a influência desses seres, você, quando alguém vir a você te incitando para alguma coisa, para uma briga, ou apontando o dedo na sua cara, ou reclamando de você, falando que você é isso, que é aquilo, aquela coisa toda, você sabendo que é essa influência, você já vai tratar de uma outra forma, entendeu? Você já não vai com a mesma moeda de cara, entendeu? Você já não vai rebater aquilo ali. Você vai, de alguma certa forma, tentar apaziguar aquilo ali. Ou simplesmente se afastar das pessoas que são dessa forma. Mas vai ter sempre alguém perto de você. E esse alguém que está perto de você vai ser influenciado para poder te tirar do seu ponto de equilíbrio. É assim que esses seres agem, entendeu? A gente pode saber como é que eles agem, né, nesse próximo slide aqui, ó. Aí você se pergunta como é que eles conseguem alcançar o mundo todo, né? Como é que essa influência está sobre o mundo todo? Você vê aquelas guerras lá no Oriente, você vê guerra lá na Ucrânia, você vê no Rio de Janeiro o tempo todo, né? Assalto, aquela coisa toda. Em outros países também, guerra, briga, guerra entre tribos na África, aquela coisa o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Você não consegue ter um minuto de paz aqui nessa realidade. Entendeu? Porque se eles te deixarem de uma certa forma entretidos, né, que isso é uma forma de entretenimento da parte deles, né, focados na sobrevivência, você não tem tempo nem para poder
descansar, tirar umas férias, você nunca vai parar como eu estou parando aqui e outras pessoas estão parando, fazendo conteúdo desses assuntos. E eu vou te falar pra você, são 2h20 da manhã aqui agora, porque eu não consegui parar durante o dia todo. E eu já estou com esse vídeo parado, esse material aqui parado já há quase um mês para poder fazer, porque eu não consigo arrumar tempo para fazer. Estou sempre fazendo alguma coisa, sempre fazendo alguma coisa, quando você tem um tempo, você quer descansar. Então, eu peguei e falei, vamos falar sobre esse assunto, entendeu? Então, para também não ficar muito longo, que já está, é como todos esses seres são afetados, né? De acordo com Corey Goode, que é um insider e um denunciante e contactado do programa espacial secreto, informa que nenhuma autoridade da Terra consegue lidar com esses seres. Sabem de sua existência, as autoridades sabem da sua existência. Mais uma coisa aqui, mais uma informação aí, entendeu? Só que não é divulgado, não é para todo mundo saber, eles não querem que as pessoas saibam disso. Eles sabem da existência, mas não os controlam. Eles só sabem que esses seres existem e a influência deles é real, pois estão acima de todas as nações e o seu poder de influência estão firmados em alguns pontos do planeta e conseguem aumentar sua frequência utilizando o poder de vulcões, por exemplo, né? Pois são interligados em todo o planeta. Então eles não estão em todo lugar, eles conseguem através do, da rede de vulcões do planeta, né? Jogar essa influência. É como se fosse uma frequência, por isso que eu falo, da frequência do medo. Ele joga essa frequência e as pessoas estão sendo e nós estamos sob a influência dessas frequências. E, e ele citou o Carol Good, né? Ele é uma pessoa muito famosa nesse meio também, ufológico também, e ele assim falou algo que realmente para mim fez sentido e eu entendi. É por isso que eu peguei esse trecho dessas informações dele, né? E ele fala que tem locais, né, de grande atividade, como o Rancho Skinwalker, que a gente já sabe, tem em Manchester esses pontos de frequência, né? O Monte Santa Helena, Monte Adams, a América do Sul, né? E a África, que são os piores, né? Pois tem relação com sacrifícios humanos, né? Só que sacrifícios humanos na antiguidade, que foi os maias, incas e astecas, se eu não me engano, eles tinham sacrifício, né? Eu já vou dar um spoiler aqui, que esses sacrifícios foram feitos depois que os deuses que estavam aqui saíram, né? Por volta da Era do Bronze, né? Conhecido como aqueles que vieram do céu, os Anunnakis. Então, toda a tecnologia daquela época lá, de irrigação, de plantação, de cultivo, de criação de gado, de tudo, de alimento, eram eles, esses deuses, que eram considerados deuses, né? Que davam para esses povos, né? Logo depois, quando eles saíram, todos eles morreram, que eles mesmos não sabiam fazer as coisas sozinhos. Eram eles que davam. E o calendário maia também não é do maia, não são dos maias, né? Foram eles que deixaram esse calendário, né, para poder saber de quando em quando a órbita do planeta deles, né, que é conhecido como Nibiru, passava aqui próximo. E tinha também questões de troca de comando, aquela coisa toda, então eles tinham um calendário para eles poderem se guiar, para não se perderem. Então, nessa área aqui de frequência baixa, que é a América do Sul e lá na África também, tem muita matança, essas consciências, essa frequência, elas são mais fortes, né? Então a gente tem essa ciência disso também. E ainda de acordo, seguindo aqui a linha de raciocínio do Cary Good, né, das informações que ele tem, que são muitas, né? A influência desses seres nem sempre está sobre todos, mas basta ele influenciar as pessoas próximas a você
para te desestabilizar. Ou seja, quando perdem o domínio sobre você, procuram um outro próximo e assim vai. Então é aquela coisa que você fala assim, hoje eu acordei bem, estou muito bem, não sei o que, não sei o que lá. Quando você chega num determinado local, no trabalho, na escola, ou vai no mercado, alguma coisa, alguém vai e te tira do sério. A gente usa essa. No Rio, para quem é carioca, a gente fala assim, pô, o cara me tirou do sério. A pessoa te desestabilizou, você chegou, teve um. Tá tendo um dia feliz, aconteceu alguma coisa, você está tranquilo, você está muito bem, e de repente acontece alguma coisa que te tira do seu ponto de equilíbrio. Você fica com raiva, aí o resto do seu dia você dá patada em todo mundo, reclama, briga, entendeu? É isso. Então, mesmo você conseguindo, vamos dizer assim, se controlar, né, e entender tudo isso que eu estou falando assim, e ainda eles vão entender que você está tá sendo menos acessível, e eles vão pegar os seus. Vão pegar seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, para te encher o saco. E aí você, como é que você vai lidar com isso? Mas se você sabe que é isso, você já vai lidar de maneira diferente. A falta de informação faz com que a gente lide de forma de igual para igual, né? O cara vem te dar um soco, tu dá outro, cai na mão, briga e acabou. Entendeu? Então, quando você sabe dessas influências que estão 24 horas em cima da gente, 24 horas em cima da gente, você já começa a repensar as formas de como que você vai viver nessa realidade. Então, se levamos em consideração que vivemos em uma simulação ou em uma prisão, né, para quem não tem familiaridade com esses termos, né, aí tem que dar uma pesquisada, né, o que é simulação, o que é realidade, né. Esses estímulos podem ser feitos para testar a índole de cada encarcerado aqui, pois se não temos estímulos externos, não reagimos. Então, se você desce aqui sem saber quem é você, de onde você veio, de nada, você, teoricamente, se não tivesse esses estímulos desde criança, que é desde criança, é a vida toda, 24 horas, é a vida toda, você não iria andar, agir, fazer as coisas que você tem que fazer. Então, esses estímulos são feitos nas pessoas desde quando elas nascem, para que as coisas andem, né, do jeito que eles querem que ande. Imagine se você é um monge, nasce lá no Tibete, não tem muita preocupação, aquela coisa toda, você vai, consegue ascensionar, ascensionar não, você consegue, ou acha que conseguiu fazer tudo que você quis fazer, você conseguiu meditar, conseguiu aprender, aquela coisa toda, mas você não passou pelo crivo que é estar no meio da galera aqui, né, para saber como é que você iria se sair. Até isso acontece. Você retorna aqui para poder. Aí você já sai de lá, já não desce mais lá, vai nascer no meio do povão, no meio da galera, para ver como é que você vai se sair, né? Se levarmos em conta o projeto micaélico no meu humilde entendimento, né, todas essas influências desses seres fazem parte de uma tentativa de recuperação dessas almas que estão aqui provenientes de grandes guerras de Pégasus, de Órion e talvez de outras que não chegamos a conhecer. Então, assim, é um projeto, né, que está sendo testado aqui, que já até se findou, não está mais na ativa, agora nós estamos já nas partes finais, né, no encerrar de vários ciclos, no meio de uma transição planetária. Então, essas informações que estão chegando são para aqueles últimos que estão aí, né, para poder conseguir chegar no objetivo ao qual desceu aqui para realizar.
entendeu? Então, a pessoa, se você não tem essas informações, nunca ouviu, tem que não, né? Poderia estudar os exilados de Capela, né? Estudar um pouco sobre simulação da realidade que vivemos, aí para você poder se inteirar e entender também essa parte, né? E não daria para eu poder explicar aqui agora. Então, essas influências, né, elas ficam o tempo todo em cima de você e talvez agora sabendo que elas existam, você vai conseguir lidar com elas de uma forma bem melhor, né? E aí você pode me perguntar, tá bom, beleza, você sabe dessas coisas todas, mas e aí, a gente vai sempre lutar contra isso, né? E nunca vai ter uma arma para poder combater e nem falar para as pessoas como elas podem combater essa baixa frequência? Tem sim. E o Mestre Jesus, quando passou aqui, deixou para a gente aí e as pessoas não se ligam nisso, né? Na época que ele estava, que ele andou por aqui, né, que tinham aqueles mandamentos todos, né? E ele vem e fala, um novo mandamento vos dou, ou mais um novo mandamento vos dou, né? Tu pode pegar tudo isso aí que vocês têm aí, mas se você não tiver amor e não amar o seu próximo, não amar a Deus como a ti, com todo o seu coração e amar o seu próximo como a si mesmo, não vai adiantar nada. Você vai ficar, vai rodar e vai voltar para o mesmo lugar. Vai ficar, vai rodar e vai ficar pelo mesmo lugar. Então, nesse caso, a gente está falando da energia crística, né? Ou a frequência do amor, como foi passada pelo Mestre Jesus, como eu falei, na passagem de João 13:34, que nos incentiva a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se levada com seriedade, né? Se a gente estivesse levando essa questão do amor ao próximo com seriedade, né? O mundo atual com certeza não estaria dessa forma, né? Com essas guerras todas que nós temos hoje, né? Que estão acontecendo praticamente em toda parte do mundo, né? Quando não é guerra militar, é guerra urbana, né? Milícia urbana, né? E guerra contra o tráfico, né? Pois quando nós colocamos no lugar do nosso próximo, não conseguimos desejar o mal, pois não queremos o mal para a gente também. Então, se você tem empatia, você não consegue gerar o mal para aquela pessoa. Então, quando você. Esse amor, se nós formos colocar hoje em dia, seria empatia, respeito ao próximo. Você não é obrigado a amar todo mundo, a amar uma pessoa que você nem conhece. Mas se você sabe que aquela pessoa está num projeto dela, está numa experiência dela, e que ela também tem direito de passar por aqui e fazer as coisas e ascensionar, né? Aprender e seguir no crescimento ascensional dela, você vai respeitar aquela pessoa. Você não vai simplesmente com raiva puxar uma arma e dar cabo da vida daquela pessoa, ou puxar uma arma branca, uma faca, e acabar com a vida daquela pessoa porque ela te fez alguma coisa, você não, primeiramente ela está na mesma experiência que eu, ela tem direito a estar aqui, por mais que eu esteja chateado, com raiva, ou querendo que ela saia dessa existência. Então, eu tenho que respeitar, me pôr no lugar dela, porque eu não queria que ela fosse fazer aquilo que eu estou pensando fazer e fazer com ela. Então, o amor, nesse caso, você pode até levar por esse caminho também. Não é só o amor de gostar da pessoa, de desejar a pessoa, entendeu? Mas o amor que Cristo nos deu, que você, se você se ama, você ama o seu próximo também, como se fosse você. Só espelhar o teu amor, se você gosta de você, se você olha no espelho todo dia e se ama, você vai ter facilidade de ter empatia para o próximo. Então,
é necessário que a gente tenha essas informações para que a gente possa botá-las em práticas e evitar, né, que o mundo continue e vá para uma coisa pior do que já está. Entendeu? Ter consciência, tomar rédea da nossa evolução, tomar rédea da sua vida, não ficar mais delegando nada a ninguém, entendeu? Porque não precisa, porque nós somos deuses, vós sois deuses. Jesus também falou sobre isso. Então você tem capacidade de cocriação da sua realidade. Você consegue cocriar e, e, e organizar e planejar algo de bom para você também. Então você não precisa de ninguém para poder fazer isso para você. Então você, tendo essas informações, você consegue seguir. E aí você não vai ter medo, porque você já sabe o que está acontecendo, sabe como é que a coisa funciona, sabe como é que é o mecanismo. Então você vai evitar que isso aconteça e você já não vai ter mais esse sentimento. Que esse sentimento desencadeia todos os outros. Quando você está com medo, você está acuado, você está com raiva, ou então porque você recebeu algo, e aí você tem raiva, aquilo fica alimentando perto de você. Enquanto você não devolver aquilo, você não fica sossegado. Então, você não vai ter mais essas coisas, porque você vai saber que aquela pessoa lá fez aquilo sob essa influência. E se você tiver a oportunidade de conversar com essa pessoa, você vai conversar com ela e vai falar com ela. Ó, filho, eu aprendi que as coisas funcionam dessa forma. E a gente fazendo isso, a gente vai estar dando espaço para baixar nossa frequência. E não só baixar a frequência e ficar doente, e ficar com raiva, você também pode ficar doente. Entendeu? Como é o vídeo que eu vou deixar para vocês aqui. Então, eu agradeço por terem chegado até aqui, para aqueles que chegaram. Eu tenho mais informação para fazer. Eu, como falei para você, estou fazendo esse vídeo de madrugada, porque é o único horário que eu consigo fazer. E nos outros horários a gente está sempre fazendo alguma coisa para lá e para cá. É filho correndo, perguntando. E aí o vídeo não vai ficar com uma certa qualidade de áudio, porque eu não tenho grandes equipamentos aqui para poder gravar, né? Mas eu gostaria de finalizar com esse vídeo, que também é um vídeo que viralizou, né? E ela explica direitinho que não só essa influência faz você baixar a frequência, e tudo isso gera consequências fisiológicas no seu corpo também. E aí você fica sempre debilitado, sempre triste, sempre com aquele semblante abatido, como a gente costuma falar, entendeu? Então, comece a praticar tudo isso, também através de meditações. Para quem não tem meditações, tem centenas e milhares de vídeos por aí mostrando como meditar, para você poder se fortalecer mentalmente, ter mais foco, né, para conseguir seguir estudando essas informações, né, que vão te ajudar a ir para um local mais adequado, ou pelo menos não ficar mais retornando, que a gente também já sabe que não vai ter mais retorno, né, que as coisas já estão nessa transição planetária e as peças estão sendo movidas cada uma para os seus lados, entendeu? Então vamos ficar com esse vídeo, que é interessantíssimo aí, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Não esquece de dar o like, se inscrever no canal e compartilhar se você gostou, tá ok? Muito obrigado. Então segue o vídeo aí para vocês poderem ver. Essa aqui é a famosa dopamina. É a química do autocontrole. Tá? Isso aqui é algo físico, não é metafísico, não é espiritual. É uma substância química que está no seu cérebro. Toda vez que você sente recompensado por um acontecimento, essa substância está ali presente. Se a gente injetar essa substância em você, você vai ter uma resposta comportamental. Se a gente tirar essa substância, vai ter uma resposta comportamental. Então isso não é espiritual, isso é físico, correto?
Então, assim como a dopamina, a gente tem o GABA, a gente tem um monte de outras substâncias responsáveis por medo, angústia, sofrimento, raiva, ódio, tudo isso é substância química. E essa substância está no cérebro. E a gente achava que ela ficava ali. Não fica. Essa dopamina se liga a uma pequena cadeia de aminoácidos e se derrama na corrente sanguínea. E na corrente sanguínea ela atinge todas as células. Todas as células do corpo, então ela tem vários terminais. Ó. E esses terminais vão encaixar substâncias diferentes. Elas encaixam. Quando elas encaixam, essas emoções se derramam na corrente sanguínea e atingem todas as células. Então, quando você sente luxúria, seu rim também sente. Seu baço também sente. Seus ossos sentem também. Seus gânglios, principalmente suas gônadas, suas células excretoras de substâncias, tá? Todas elas sentem também. E se manifestam de acordo, tá? Agora, a célula que tem o maior número de receptores é a célula neurológica, lembra da sinapse? Na sinapse ela tem uma infinidade de receptores para tudo isso. A segunda célula do corpo com o maior número de receptores para a química cerebral são as células imunológicas. Então, a célula que mais sente suas emoções, em primeiro lugar, são os neurônios. Segundo lugar, seus leucócitos, macrófagos, eosinófilos, todas as células imunológicas. Ou seja, quando você se sente uma vítima, a palavra vítima é aquele que sofre agressão. E você derrama isso na sua corrente sanguínea, todas as suas células imunológicas sentem assim e deixa rolar. Diminui a atividade leucocitária. Sua imunidade cai. Então, quando você assiste televisão, 5 minutos de notícia ruim, sem reação racional e cerebral, cai a sua imunidade por 5 horas. Então, se você envenenar sua mente, você diminui suas respostas imunológicas. Isso aí, gente. Obrigado, hein?